Olá pessoal, eu estou aqui hoje no ITD, é uma instituição privada aqui em Vancouver, no Canadá. Estou aqui hoje com a Vitória Lucevici, vai falar pra gente sobre os programas que o ITD oferece. Tem programas muito interessantes, programas que oferecem estudo de trabalho, programas na área de TI, que eu acho que é um grande diferencial. Tem muitos programas com co-op aqui no Canadá que não oferecem programas na área de TI, temos programas de business, tem um monte. E eu acho que isso é bem interessante, porque a gente tem alunos que buscam programas mais curtos, né, nessa área tecnológica. Então ela vai falar pra gente tudo sobre os programas, como funciona a instituição, contar histórias de alguns alunos. Então é isso, muito obrigada por me receber. Claro, não, é um prazer estar aqui com o vídeo, falar informação para vocês e poder explicar um pouquinho da ITD. A ITD é Institute of Technology Development of Canada, que é uma escola que começou baseada na área de TI mesmo. Então a área de TI é a mais abrangente da escola, a gente tem cursos tanto na parte de Game Programming, para design de jogos, que o nome já diz, tem parte de General Programming, que é a parte mais geral da programação, um pouquinho de cada coisa. Tem a parte do Back-End e do Front-End, que o Back-End seria a programação em si, e o Front-End é mais o que o customer vai ver quando ele abre o website. O botão vai estar onde, vai estar o subscribe, ou vai colocar ali do lado pequeno. Essa parte também envolve programação, mas é mais a parte gráfica. Então chama Graphic and Web Development. A gente também tem o Embedded Programming, que concentra mais nos visores de micro-ondas, visores do rádio do carro, tem da printer, também da impressora. Aí toda essa parte tecnológica que envolve visores é Embedded Programming. Tem curso também de e-commerce, então é como fazer uma loja online, a parte da programação mais voltada um pouquinho para o business. E a gente tenta variar bastante em concentrações do programa de TI. Então são diferentes concentrações que a pessoa vai ter aqui dentro da escola mesmo. Todo mundo começa no primeiro termo, é igual. Então se a pessoa ela não tem certeza se ela quer ir pro General Programming, Game Programming, eles podem mudar de programa. E estando no primeiro termo é aquela coisa, já está na sala, tem um contato maior com o professor, então pode fazer pergunta, não, acho que eu vou mudar de programa, e aí decide para uma área mais específica. Ótimo, muito bom essa parte do aluno poder escolher depois. Né? Vamos escolher, quer dizer, ele pode escolher antes, mas ele pode mudar, né? Porque ele tem essa porque pelo nome às vezes não diz muito, né? E aí depois começando a trabalhar, começando a ver a área como é que é mesmo, aí você fala, não quero Game Programming, eu quero Network Administration, que é um outro programa que a gente oferece também. O Network Administration é basicamente conectar os devices que a gente tem em alguma empresa, na sua casa, conectar a printer com o computador, com o projector, essa parte de connections and network administration. Certo. E a gente também não tem só área de TI, então a gente tem área de business, artes e hospitality. Business é Business Administration e Accounting and Finance. Esses dois programas oferecem o co-op também. Tem a parte de artes, que é design de interiores e design gráfico. E a parte de Hospitality Management, que tem muita gente que diz pelo nome que é relacionado a hotel, hotelaria, mas não é hotelaria, é o Customer Service. Então é você lidar com o cliente tanto numa loja, quanto num restaurante, quanto numa escola. É o contato com o cliente, saber o que eu faço em cada situação. É muito interessante para uma área em Vancouver que é tão turística, né? Exatamente. Até nos hotéis, inclusive, né? Claro. Incluindo, né? Mas muito bom. Então todos os programas eles oferecem o co-op. Só tem uma exceção, que é o Sustainable Business Management, que é um complemento do Business Administration, mas é parte mais assim, como é que eu faço o meu business ser sustainable, ser durável no mercado. Sim. Então essa parte é mais um complemento, que são só 6 meses após o curso de Business Administration. Mas todos os programas é 1 ano de estudo, 1 ano de co-op. Então a ideia é que a gente faça mesmo a pessoa trabalhar na área que ela está estudando aqui. Ótimo. Então ele vai, aquela história, né? Quando o aluno vem pra cá estudar, fazer um programa de 1 ano, ele pode sobrar 20 horas semanais durante todo o programa. É opcional, a gente pode não querer trabalhar, mas ele tem essa opção de trabalhar do início ao fim, né? Do início ao fim do programa, da parte do estudo. Quando ele chegar na parte do co-op, ele vai começar a trabalhar na área de estudo. E a gente sempre fala que na área de TI, por exemplo, eu acredito, né? Você vai até contar umas histórias pra gente depois,
É aquelas áreas que o aluno ele vai, não só ele vai entrar na área do estudo, porque co-op é área de estudo mesmo, mas ele tem mais chance de imigração futura, experiência, claro, na área, se ele está pensando em voltar para o Brasil. São todos os programas de diploma, certo? Isso, todos os programas são exatamente. diplomas de 1 ano com co-op, com essa opção... Um ano de estudo e 1 ano de co-op, né? São 2 anos. 2 anos de programa, 2 anos de estudo e 1 ano de trabalho. Isso. E como é que é, Vitória, o ingresso no mercado de trabalho? Então, tem histórias aí pra contar? Conta pra gente. É muito interessante a gente ver os alunos aqui, do momento que eles pisam na escola, na verdade, do momento que eles registram, ao momento que eles pisam na escola e depois quando eles começam a aplicar para o mercado de trabalho, começam a olhar por vagas e depois começam a realmente a trabalhar e aí graduam com 1 ano de estudo e 1 ano de co-op. Tem muita diferença a pessoa na personalidade dela em si e também na parte técnica, com certeza. Uma pessoa que ela chega aqui sem nada de skills, sem saber como usar o Photoshop, a ideia da escola, a nossa proposta é um college vocacional para colocar a pessoa no mercado de trabalho, independente se ela tem experiência na área ou não. Experiência ou conhecimento técnico. E aí depois a pessoa vem aqui e fala assim, apliquei para o trabalho, deu certo. É muito legal esse feedback, a gente tem uma proximidade muito grande com os alunos. Então é muito legal essa parte da personalidade que muda, porque tem muita preparação durante o primeiro ano de estudo relacionado ao co-op. A gente não quer que a pessoa chegue no final do primeiro ano, vai procurar trabalho. Não, não é assim, tem que ter uma preparação, porque a maioria dos nossos alunos são internacionais. Então, muita gente não tem ideia como é que o Canadá funciona, como é que é o mercado de trabalho, o meu resume tem que ser 15 páginas ou é só meia folha? Essas coisas, preparação para entrevista, o que você pergunta, o que não pode falar na entrevista, é muito importante, mas assim, guiar os alunos, certo, né? E é sempre importante relembrar que o co-op na província de BC é um co-op remunerado. Então, o aluno ele vai se remunerar durante o período inteiro do co-op. E como você falou, né, o co-op ele faz parte do programa, ou seja, vocês estão preocupados onde ele vai entrar, onde ele vai ingressar, certo? Certeza. Porque ele faz parte, não é aquele estágio, a gente está acostumado no Brasil, que você não importa onde você trabalhou, não importa, você não está linkado ao seu programa de estudo. Não. Aqui sim, aqui está tudo junto. Sim, é importante até falar que no primeiro ano, as 20 horas semanais não precisa ser relacionado ao que você está estudando. Então é muito importante você achar alguma coisa que só assim consiga desenvolver o seu inglês, exatamente. Você consiga falar com... Tem muita gente que vem e quer trabalhar com brasileiro, que não tem problema também, você pode, mas se você tiver uma experiência que te ajude depois, é sempre pensando no depois, né? Então, o que pode te ajudar a arrumar alguma coisa na sua área de co-op? Ou fazer uns trabalhos voluntários na sua área, ou falar inglês. Tem que ir pensando no seu segundo ano, porque a gente quer que vocês estejam preparados mesmo. Sem dúvida. E falando sobre inglês, vocês também ajudam esse aluno, né? Que às vezes o aluno faz o IELTS, faz o TOEFL, ele não conseguiu a nota que ele precisa. Vocês têm dão um apoio, um suporte em relação ao inglês. Você pode falar um pouco sobre isso? Claro, claro. Então tem gente que não tem inglês, não sabe falar oi, como você tá, a conversa do dia a dia. E tem gente que não tem o conhecimento técnico na língua, o que não tem problema. Tem gente que quer estudar um pouco mais de inglês no Brasil, vamos supor, e depois vir pro diploma. Mas a gente tem a ajuda de cursos de inglês. Então, se a pessoa tá no Brasil, ela quer aplicar para vir pra cá e não tem o nível de inglês, não tem problema. A gente tem aulas de inglês aqui, a pessoa vem pro Canadá, estuda inglês e depois começa o curso de diploma. Aqui mesmo na instituição? Aqui mesmo na instituição, ótimo. Exatamente. Então, a gente tem um teste online, que é sem custo, pode ser feito a qualquer hora, a gente recebe uma cópia do teste e com isso a gente consegue dizer qual o nível, quantas semanas são necessárias pra gente conseguir colocar a pessoa no curso do diploma e ela conseguir acompanhar. Excelente. Porque não adianta nada a gente registrar a pessoa no curso do diploma e ela não consegue acompanhar, né? A ideia é um pathway, né? Que ele vai chegar aqui, ele vai chegar matriculado no curso também, exatamente. Com condicional. Isso. Então ele chega com tudo organizadinho, ele estuda inglês na própria instituição, que eu acho que é interessante que ele vai estudar na instituição que ele vai estudar no college depois, em seguida. Também tudo organizado. E outra coisa também que vocês oferecem que eu acho muito interessante, porque eles oferecem várias coisas para os alunos, né, para ajudar. Aliás, é algo que eu até já fiz uma aula experimental no Toastmasters. Eu queria que você falasse porque eu achei incrível. Eu fiquei sabendo, é bem famoso, aliás, até no Brasil, no mundo inteiro. E eu fiz uma aula realmente maravilhosa e depois eu descobri, visitando vocês aqui, que eles têm aqui, acontece aqui. Então a Vitória vai explicar porque é muito interessante e eu tenho certeza absoluta que ajuda no sucesso do aluno. Com certeza. Mas assim, de longe, a diferença dos alunos
quando a pessoa coloca o pezinho ali no palco, vamos dizer assim, na frente de algum grupo de pessoas que seja um pouquinho maior do que ela tá acostumada, dá aquele nervosismo. Sim. E a gente vê que a pessoa agora tá muito mais confortável, nem treme mais a mão, Sim. consegue falar, chegar num ponto, porque não adianta nada você falar uma informação que também não faz sentido, né? Tem gente que fica nervosa e não consegue falar. Sem dúvida. Então, a ideia do Toastmasters é um grupo internacional, é uma organização internacional, para falar a verdade. Tem no Brasil, tem no mundo inteiro. E a gente fundou um clube aqui na escola porque a gente viu o benefício de ter um aluno que se desenvolva não só na parte técnica, mas que ele consiga se posicionar para o employer também, para a pessoa que vai empregar aquele nosso aluno. Então tem toda a parte de leadership e também a parte de public speaking, a parte de liderança e de falar em público. A liderança entra assim, o Toastmasters é um meeting, é um encontro semanal, que as pessoas mesmo do encontro organizam o próximo meeting. Então, toda semana as pessoas têm algum papel que ela tem que fazer. Ah, essa semana eu vou ser o grammarian, essa semana eu vou ser o avaliador geral, ah, essa semana vai ter o timer, que é a pessoa que fica controlando o tempo do meeting. Então, são papéis que são assigned para outras pessoas. E aí esses papéis vão mudando, então você saber assign os papéis corretamente, para quem você acha que é melhor fazer aquele papel, ou assim, não é nem para quem que se dá melhor no papel, é para quem você acha que tem que melhorar. Sim. Né? Então isso vai muito da liderança da pessoa. E aí também tem a parte de falar em público. Então tem gente que começa a gaguejar, tem gente que repete a mesma palavra sem perceber. A gente do Brasil fala muito like, porque é o nosso tipo, né? Sim. Vamos dizer assim. Então, a parte do Toastmasters mesmo é fazer você conhecer um pouquinho melhor de você mesmo e falar, ó, essa parte aqui não tá legal, isso aqui é o que você tem que melhorar pro seu próximo discurso. E aí são discursos tanto preparados, ensaiados em casa, de 5 a 6 minutos, mais ou menos, quanto os discursos mais on the spot, assim, que são improvisados mesmo. Então tem perguntas que podem ser tanto relacionadas à entrevista, quanto pode ser, se você tivesse $1 milhão agora, o que você faria? Ou coisas que você nunca parou pra pensar, que te coloca mesmo numa situação desconfortável, pra você ter que responder alguma coisa ali. Que futuramente vai te ajudar numa entrevista. Exatamente. Ainda mais quando você vai pra uma entrevista em inglês. Exatamente. Né? Muito legal. É mais esse reflexo mesmo. Se eles me perguntarem agora alguma coisa que eu não sei, eu vou ter que vir com alguma resposta e pode ser que não seja 100% correto, mas eu tenho que falar alguma coisa. Eu não posso ficar em silêncio. Com certeza. Então, é bem interessante e essa ajuda bastante. Né? Pro aluno que está indo para uma entrevista, sem dúvida, não tenho dúvidas nenhuma que ele vai para uma entrevista mais preparado. Sim. Como você falou, né? Ele vai, você não sabe o que vai aparecer numa entrevista, ainda mais no Canadá, né? Em outro país, e você tem que falar inglês, né? Então, essa parte da entrevista e também de trabalhar, quando você entra no mercado de trabalho, né? A parte de você falar à vontade, falar em público, acho que é o maior medo do ser humano, exato. né? Às vezes os alunos gostam muito, eles já veem o benefício logo de primeira, falam, não, eu quero como é que eu evoluo no programa, porque tem algumas metas, né, que você tem que cumprir, tanto a evolução pessoal quanto a evolução para falar em público de liderança. Mas às vezes tem uns alunos que tem um pouquinho de hesitação e ficam assim, não quero falar, não, por que vocês estão me fazendo isso? Por que vocês estão me colocando nessa sala? Eu tô estudando TI, mas eu tenho que falar em público. Mas é uma coisa, não só como eu falei, da personalidade, mas eu não sei no Brasil, mas é muito reconhecido aqui pelos employers. As pessoas veem no currículo, membro do Toastmasters, nossa, tem um peso gigantesco. Tem gente que não emprega as pessoas se não fizer parte do Toastmasters. Porque envolve muito a responsabilidade. Você tá no meeting toda semana, você conseguir falar em público, conseguir deliver, né? Desenvolver a sua ideia e se expressar mesmo o que você tá tentando colocar no papel, não só no papel, mas muito divulgar. Bom. Então, excelente. Eles têm um peso gigantesco aqui no currículo. Então, eles têm aqui dentro do ITD. Então, a mais que vocês estão oferecendo que eu acho muito importante. Sim. E é uma parte mais divertida que eles oferecem também. Essa é a única que eu fiz. Essa é a única que eu fiz, que foi do Jiu-Jitsu. Claro. Pode contar um pouco como aconteceu, como é que funciona? Sim. A nossa escola, a ITD em si, o fundador da escola, ele é muito envolvido com o judô. O vice-presidente, ele é muito envolvido com o jiu-jitsu. Então, essa parte de artes marciais sempre esteve na escola. E como alunos brasileiros aqui, por que não colocar uma aula de jiu-jitsu
On campus. Boa ideia. Muito ótimo. Então é muito legal porque tem esse horário do final do dia, depois do Toastmasters, que os alunos é um bonding time, né? Que você passa um tempo, eu passo tempo com quem eu tô trabalhando, e aí você desconta um pouquinho do que aconteceu durante o dia nas pessoas no trabalho. Mas é muito divertido, é muito divertido. A pessoa que dá a aula, ele é faixa preta em jiu-jitsu, então não é uma aula que tá vindo do nada. Tem uma pessoa aqui que dá aula pra gente e ele é um aluno muito querido, por sinal. Ele é um dos nossos alunos muito queridos. E a gente coloca o tatame aqui, tira as cadeiras do Toastmasters, coloca o tatame agora e vamos fazer um treinamento físico, condicional e vamos... Vocês pensaram em tudo, precisa da parte também, né, de descarregar, é difícil, né, vir pra cá pro Canadá, você tá nervoso, tá estressado, entendeu? Então vocês pensaram em tudo, né, vocês estão oferecendo realmente, assim, algo bem completo, muito interessante. E pra terminar, eu queria perguntar um pouco sobre algumas histórias, se você puder compartilhar, de alunos que vocês têm acompanhado, que estão aqui, como tem sido o ingresso no mercado de trabalho na área que ele está buscando, né, como é feito, como tem acontecido. Porque o aluno tá ele geralmente está bem preocupado, assim, uma pergunta bem comum e se eu não conseguir trabalho? Por exemplo, essa pergunta assim, e se eu não conseguir? E se, mesmo que a escola me ajude, eu não conseguir ingressar? E, na verdade, a gente sabe que o mercado de trabalho aqui é muito bom, né? Então, ele absorve muito bem esses alunos que estão super preparados, né? Mas se você puder contar algumas histórias pra gente... Claro, com certeza. Então, é muito comum, como você falou, essa parte de não se sentir preparada, principalmente quando você está no Brasil, não tem noção como é que é o mercado no Canadá. E se eu chegar lá? E se? E aí começam as preocupações, às vezes você nem tem certeza que vai ser preocupante, mas você já começa a se perguntar. Então, a gente tem um departamento de co-op para isso, para tranquilizar os alunos, preparar os alunos e responder qualquer pergunta a qualquer momento. Então, o aluno ele tem o suporte durante o primeiro ano de estudo inteiro. Se ele quiser fazer um meeting pra ver o meu resume, como é que tá, como é que eu me porto nas respostas da entrevista, me faz algumas coisas, vamos atuar, vamos dizer assim, e vamos ver como é que eu me dou com essas perguntas. Perguntas técnicas, perguntas de RH, essa parte mais como funciona no Canadá. E é muito engraçado porque os alunos parece que desaparecem depois do primeiro ano, né? Eles vão pro co-op, a gente não vê mais... Se tiver tudo bem, claro, né? Não, geralmente quando tá tudo bem, eu sei como é que funciona. O aluno chega aqui, antes ele chegar, ele tá um pouco ansioso, porque ele manda pergunta o tempo todo. E quando chega e as coisas acontecem, ele desaparece, a gente fica, tá tudo bem? Não, tudo ótimo. Você conseguiu emprego? Conseguiu, né? A parte boa é quando desaparece, a gente sabe que tá tudo certo, né? Isso é ótimo, exatamente. Né? E aí quando eles vêm pegar o diploma, eu fico sabendo o que aconteceu. Aí, onde você trabalhou? Trabalhei numa empresa, que é uma escola. Mas o que você fazia? Eu trabalhava com marketing. Que legal. Então aí você começa a ouvir as histórias só quando a pessoa ou pra vir buscar o diploma ou porque tava passando por aqui e quis dar um oi. Sim. Mas tem muitos alunos que se dão muito bem nessa área de co-op. Alunos que ficavam muito inseguros antes, que achavam que não era possível, que não iam conseguir, que realmente tinham essa dúvida de, por mais que a escola tenha um departamento de co-op, tem uma pessoa que vai sentar comigo e me ajudar, eu acho que eu não vou conseguir. E a gente acha que é muito a parte, assim, o que decide muito se o aluno vai ter uma experiência melhor no co-op ou não, é o que a pessoa vai fazer no primeiro ano. Então, como que você vai chegar aqui? O que você vai fazer? Você vai passar mais tempo fazendo o seu hobby, que pode te ajudar também no trabalho, ou você vai se preocupar um pouco mais com o co-op e fazer um trabalho voluntário, que é muito importante aqui no Canadá, né? Uma coisa que eles valorizam demais. Então, tem alguns alunos que, engraçado, semana passada, veio um aluno aqui falando do Toastmasters. Olha só. E falou realmente, não, era coisa assim, eu cheguei na entrevista, eles olharam o meu resume e falaram, nossa, você é membro do Toastmasters, como assim? Como você conheceu o programa? E aí o employer também era membro do Toastmasters e já entendia o programa. Só, e aí foi por isso que eu até comentei que não contratam sem o Toastmasters, foi esse exemplo. Que o employer falou, não, você já tá contratada. Ele, olha, mas como assim? legal. Deixa eu fazer a entrevista. Ele, não. Exemplos reais, que você tá falando é verdade, né? Lógico que não é sempre assim, né? Não vai contratar, o cara também já só por isso, mas isso aí teve um peso grande, né? Muito grande, é enorme. Então, ver os alunos tendo confiança neles mesmos, de ver como que as coisas vão desenrolando. Então, eles têm um currículo, talvez, que não seja da área no Brasil, mas aí chega aqui, conhece alguém ou vai trabalhando numa área que ajude e depois com Toastmasters ou com alguma coisa que aconteça de ajudar,
a pessoa tem mais confiança. Sim, né? é o foco, né? O aluno chega aqui com foco, o aluno que realmente tá com essa preocupação, mais do que preocupação, é o foco mesmo de no segundo ano eu quero realmente conseguir um bom trabalho. Lógico, Quem trabalho vai ter, mas tem vários tipos, né? Lógico. E você pode buscar o melhor. Então é assim, é chegar sabendo o que você quer e buscar essas ferramentas que vocês estão oferecendo para eles, né? E tem algo mais que eles oferecem também, que eles têm um consultor de imigração aqui dentro do ITD, que dá um suporte para o aluno, para extensão de visto. E a imigração, inclusive, apesar de não é um programa que o aluno geralmente está buscando imigração, a gente vai oferecer esse tipo de programa, porque ele não vai poder aplicar para o PGWP, que o aluno já conhece. Porém, a gente acredita, e eles também podem até falar, a Vitória pode falar sobre isso, o aluno, por exemplo, na área de TI, que ele vem para cá fazer um programa de um ano, ele vai ficar um segundo ano inteiro trabalhando na área, a chance dele conseguir uma oferta de trabalho válida para a imigração é muito grande, certo? Sim. Eu acho que vocês devem ter algumas histórias de sucesso, porque é aquela área que o empregador vai querer te segurar aqui, certo? E o programa de TI em si é um programa que a gente diz assim, a pessoa tem que estar apaixonada para estar estudando naquilo, né? Porque é um programa muito específico, é um programa técnico, não é uma coisa muito humana, vamos dizer assim. Não é, o que você acha, seu ponto de vista. Não, é preto no branco. É programação, é um pouco, vamos dizer, muito denso para algumas pessoas, mas para outras é uma facilidade enorme. Então, para quem gosta, tem muita paixão pelo programa. E aí a pessoa não só faz a aula aqui, faz os assignments, mas ela vai além. Ela vai... TI aqui em Vancouver é muito grande. Então, você pode ir em meetups, você pode encontrar com outras pessoas que são da área também. E é muito, muito, muito grande. Então, as pessoas, a gente vê que elas têm, assim, uma paixão pela área muito grande. E eu acho que essa parte de imigração, para elas, muitas vezes não é uma preocupação, porque elas acham um emprego, elas, como você disse, trabalhou na área por um ano, e o employer já conhece a pessoa, já tem confiança e quer continuar trabalhando com aquela pessoa, né? Não quer que ela vá embora. Então, é e interessante. o consultor de imigração é muito importante ter aqui na escola, pela conveniência dos alunos. É muito, assim, as pessoas têm muita dúvida quando chegam aqui. Como é que eu fico? Como é que eu estendo meu visto? Teve um problema no meu papel quando eu cheguei aqui na imigração, eles deram só o visto de estudo, não deram de copy, como é que eu aplico pra isso? E às vezes tem dúvida em relação a datas, coisas assim, às vezes bestas, né, pro consultor de imigração, que é só uma questãozinha simples. E pra gente não, né, pra quem tá estudando aqui. Exato. Não é. E aí não é uma questão que você pode colocar no Google. E às vezes colocar no Google você só vai ficar mais confuso. Falar agora, você vai ter mais... Porque vai ter sim, não, pode, talvez então, possa. Então, tem tantos programas de imigração, tanta informação na internet que você fica muito sobrecarregado. Então, ter o consultor de imigração aqui é muito valioso, as pessoas gostam demais por poder só entrar na sala e fazer uma pergunta sem charge nenhum, se não for um processo muito longo, assim, só uma dúvida. Mas eu tenho minha esposa no Japão, sei lá, eu sou japonesa, tenho meu marido no Japão, como que eu faço pra ele vir? Essa mais guiar mesmo, né? Ótimo, então os alunos adoram. Isso é muito bom porque cada escola tem seu diferencial e eu acho que vocês têm isso que não é comum. Tem várias escolas que a gente trabalha que não tem um consultor de imigração ali na instituição, então eu acho que é uma grande vantagem também, né, ter alguém que possa responder, que é um consultor regulamentado. Então, já falo tudo, né? Sim, não é regulamentado e eles sabem todos os nossos programas, conhecem muito a escola, então todos os programas não são novidade para eles, as cartas, eles sabem qual carta pedir, para qual processo, quanto tempo vai demorar. É uma orientação muito mais guiada, né? E é um diferencial nessa parte dele conhecer os programas educacionais. Exato. Porque nem todo consultor de imigração entende, né? Tem vários consultores aqui no Canadá maravilhosos. Já até conversei com alguns que eles não entendem muito bem como funcionam os programas educacionais. Então eu falo por experiência própria, quando eu fui imigrar, o meu consultor não entendia muito bem quantas horas eu tinha feito, qual era a equivalência. Então isso eu acho que é um grande diferencial. Com certeza. Acho que é isso, Vitória. Muito obrigada. Adorei. Imagina, obrigada a vocês. Tem excelentes programas. Até no final aqui a gente vai listar quais são os programas que oferecem, né? E o website também vai estar disponível. E é isso, gente. Muito obrigada, Vitória. E muito obrigada a vocês por assistirem. Claro, muito obrigada. Muito obrigada a vocês por assistirem e pelo esse vídeo com muita informação valiosa. O seu tempo de vir pra cá e tentar informar as pessoas o melhor que você puder.
é muito valioso. Ter uma pessoa que mora aqui, uma pessoa que sabe como é que é a vida aqui, informar vocês das principais dúvidas, porque você tem contato com muita gente que chega, né? Sem dúvida. Então você sabe o que passa na cabeça da pessoa que tá pensando, a pessoa que já veio, a pessoa que tá indo embora, por que foi embora. Porque nós passamos por isso, né? Você passou por isso também. Vitória estudou aqui no Canadá, eu estudei aqui no Canadá. Eu sempre falo, quem estudou aqui passou por tudo isso. Conhece muito bem. Passou por todos os obstáculos possíveis e imagináveis. E tá aqui pra ajudar, né? Se vocês precisarem, mandem as perguntas pra gente. A gente tá aqui pra ajudar. Ótimo. Obrigada. Obrigada. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.